E aí, galerinha do meu coração, da escola Hugo Lima, dos nonos anos A, B e C. Aqui quem fala é o professor Ivino. Falo da minha casa para mais uma aula online com vocês, pessoal. Vamos lá. Na aula de hoje é uma aula de revisão. Vamos revisar como se deu a proclamação da República aqui no nosso país. Vale ressaltar, pessoal, que é um período muito conturbado, lá no século XIX, mas de suma importância se entender como se deu esse período. Sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula de hoje. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava em situação de crise. Eles estavam em crise, pessoal, porque esse sistema político que existia aqui da monarquia, o poder centrado na mão de um homem forte, que é o imperador, que detinha todo o poder, que ficava nesse poder durante muitos anos, como a gente já falou em aulas presenciais anteriores. Ele estava se deteriorando, certo? Pois apresentava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Esse século XIX, 1880 é século XIX, estava ocorrendo várias mudanças sociais que estavam em processo. E a monarquia não conseguia acompanhar, pessoal. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais, certo? Aqui está o imperador Dom Pedro II, uma foto dele realmente, e tipo uma charge dele que foi criada lá no século XIX. A crise no sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas questões. A primeira questão é a questão religiosa, como a gente conhece. A interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, provocando descontentamento da Igreja Católica. Pessoal, o que foi essa questão religiosa? Vou daqui fazer um breve resumo, uma pequena explicação do que foi. É o seguinte, lá no século XIX, aconteceu alguns fatos que tinha dois padres de um estado brasileiro que eles estavam frequentando, que eles eram da maçonaria. E isso não poderia, eles eram religiosos da Igreja Católica, e a maçonaria era tida como ainda é hoje, de uma instituição não religiosa. Mesmo muitos para entrar na maçonaria tem que ser religioso, tem que seguir algum tipo de fé, certo? E nesse período aqui, o Papa pediu para o Dom Pedro II afastar esses dois padres, porque eles eram maçons. Dom Pedro II falou que quem mandava no país, no Brasil, era ele. E ele não fez isso, pessoal. Eu estou falando aqui para vocês entenderem. Óbvio que ele não falou assim, mas ele não acatou as ordens da Igreja Católica. Por isso que isso não ficou de questão religiosa, certo? Isso foi apenas um breve resumo do que foi a questão religiosa. Óbvio que tem mais coisa para se falar, mas num vídeo pequeno, curto, não dá, pessoal, para falar. Então, é um resumo para vocês entenderem por alto o que foi, certo? Tá aqui, fizeram uma charge com o Dom Pedro e do outro lado o Papa com um cajado, dando palmatórias na mão do nosso imperador, do Dom Pedro II. A outra questão muito importante é outro ponto importante que acabou declinando ou caindo o império no nosso país, é a questão militar, pessoal. Os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do exército não podiam se manifestar na imprensa
sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Aqui, nessa questão militar, pessoal, até o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca aderiu a essa questão religiosa, porque eles foram praticamente impedidos de a imprensa dar uma entrevista, que na época não era televisiva, nem rádio tinha ainda aqui no Brasil, pessoal. Nesse período aqui era escrita mesmo, um jornal escrito. Eles não podiam dar uma entrevista ou até escrever um artigo criticando ou falando alguma coisa, se manifestar publicamente na imprensa, sem pedir primeiro autorização ao ministro da Guerra. Isso, pessoal, era uma afronta para os militares, porque eles estavam sendo impedidos de fazer alguma coisa que eles queriam. É a questão do livre-arbítrio. Eles não estavam com o livre-arbítrio. Tinha que pedir a autorização, como se fossem crianças. Eles ficaram indignados com isso. Óbvio, quem não ficava. Resumindo, já temos aqui duas questões importantes para se ressaltar. O porquê que o Império acabou caindo, acabou ruindo, certo? A questão religiosa, que eu vou explicar, e a questão militar. A insatisfação dos militares. Aqui embaixo tem uma charge que tem escrito o seguinte: o governo vai cair. Já briguei com os fazendeiros e com a igreja. Quem mandou criar essas questões militares? Isso daqui, pessoal, era uma charge do imperador que eles fizeram, tipo eles brigando com a igreja e os militares, certo? A outra questão aqui, que havia motivo de insatisfação naquele período, era a classe média, que estava insatisfeita com essa forma de governo monárquico. Vamos lá, a classe média. Quem eram a classe média? Eram os funcionários públicos, os profissionais liberais, como os médicos, advogados, e assim vai. Jornalistas, estudantes, artistas e comerciantes. Estavam crescendo nos grandes centros urbanos. Quais eram os grandes centros urbanos? As grandes cidades, pessoal. Naquela época, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? E desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Entenderam? A classe média estava se rebelando, querendo mais participação política no país. E na monarquia, quem escolhia era o imperador. Não era a democracia, não era a república aqui. Ninguém poderia pleitear um cargo público como vereador, deputado, senador ou até presidente da república. Não poderia aqui, pessoal, porque quem governava era o monarca, o imperador Dom Pedro II, certo? Outra coisa muito importante era a falta de apoio dos proprietários rurais, dos grandes cafeicultores, como já falei inúmeras vezes em aulas anteriores, presenciais. Principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Esses cafeicultores, esses grandes proprietários rurais aqui, pessoal, principalmente do Oeste Paulista, eles estavam tentando pleitear algum cargo político. Eles queriam implementar no nosso país a república. E assim eles conseguiram, pessoal, implementar a república no nosso país. Depuseram o nosso imperador, implementaram a república. Mas vamos mais adiante aqui um pouco. Aqui é a foto do nosso imperador andando de charrete. No dia 15 de novembro de 1888, também vale ressaltar, pessoal, que tem uma coisa muito importante que eu não falei, é na questão da abolição da escravidão.
foi outro ponto crucial para esses fazendeiros do Oeste Paulista se indignarem ainda mais contra o imperador, certo? Eles eram os fazendeiros. Assim, eles queriam uma indenização pela abolição da escravidão, que, resumindo, eles não conseguiram angariar esses fundos vindo do imperador, certo? Então, os fazendeiros ficaram totalmente indignados e fizeram um plano para derrubar o imperador, e assim conseguiram. Que plano foi esse? No dia 15 de novembro de 1889, século XIX, final do século XIX, o Marechal Deodoro da Fonseca, o alagoano, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando o governo provisório. Tá aqui, ó. O Marechal, uma charge, o Marechal chegando lá e mandando uma carta dizendo que ele não era mais o imperador do nosso país. Tá aqui um quadro que foi criado, o Marechal Deodoro empunhando a espada, e assim vai, pessoal. Certo? Isso aqui foi apenas um breve resumo sobre a proclamação da República. Farei uma atividade que vou postar a atividade no Instagram, certo? Obrigado a todos. Espero que todos estejam em casa. Tchau, até a próxima.